existe uma região sagrada onde a paixão da gastronomia e da engenharia de alta performance são uma só, a Emília-Romanha, onde se encontram as cidades de Modena e Bolonha, a terra da Pagani, da Lamborghini e da Ferrari. É a mesma onde nasceu o queijo parmigiano reggiano, onde o néctar negro, o aceto balsamico tradizionale de Modena, lentamente adquire a sua fragrância e sabor ao longo de 12, 15, 25 anos ou mais, em uma delicada troca com o oxigênio e o clima da região. Entre uma garfada e outra dessas iguarias e de massas como uma lasanha alla bolognese, acompanhada de um bom cálice de vinho, nasceram frutos imortais como as Ferrari 250, F40, 288 GTO, Lamborghini Countach e Miura. A paixão da mesa é a mesma que chega à bancada dos mecânicos. A coleção mais importante de Maserati do mundo fica escondida em um galpão nos confins de Modena, entre fazendas produtoras de queijo parmigiano reggiano e o autódromo da cidade. Esse acervo pertencia à própria marca que em 86 pretendia desfazê-la para levantar recursos. Umberto Panini salvou essa coleção de ser desintegrada entre colecionadores do mundo todo e adquiriu inteira, mantendo tudo em Roma. E nessa tarde a gente fez uma visita privada a esse acervo. Esse aqui é um dos Maserati mais raros e belos da história. Apenas 4 unidades feitas. A6 GCS. Essa sigla significa A de Alfieri, um dos fundadores da marca. 6, vou tirar de 6 cilindros em linha, um motor de aparentemente grande, não, 2 litros de deslocamento. Ghisa, que é o material do bloco, né, que é de ferro fundido, e CS Corsa Sport, porque essa aqui é uma versão de corrida. Agora tem um detalhe, quase todos os A6 GCS originalmente são barquetas, são carros tipo um shopping cobra, sabe? Conversíveis, só que sem o teto, na verdade, né? Você não consegue pôr um teto nele. Esse aqui não. Esse aqui foi justamente essa berlineta feita pela carroceria Pininfarina e apenas 4 unidades foram feitas com esse lindo, maravilhoso design. É um carro de corrida, não se engane com essa aparência de carro bonitinho. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a diferença de peso entre essa versão de corrida, que é toda de alumínio, uma casquinha de alumínio borrifada de tinta, 750 quilos contra 1.140 quilos da versão de rua, vamos chamar de estradalha aqui, a A6G, ou seja, sem o CS de Corsa Sport. Esse modelo tem um entre-eixos 24 centímetros mais longo. Se você olhar, por exemplo, a CS, vai ter um entre-eixos bem mais curto e você consegue identificar como. Se você olhar a porta, a distância que tem entre a porta e a caixa de roda, aqui a gente tem mais de quase 3 palmos. E quando a gente vai olhar aqui no Corsa Sport, a gente tem uns 4 dedos aqui. Então tem uma diferença enorme de entre-eixos, né? Então é um carro extremamente raro, extremamente belo e tem uma história que é muito legal. Esse carro foi todo conservado em azeite por décadas, porque quando esse carro, que já havia sofrido uma pequena avaria, precisava de restauração, a Pininfarina estava já trabalhando em exclusividade para a Ferrari. E aí o Umberto Panini, que é o dono dessa coleção de Maserati, queria que fosse restaurado pela Pininfarina. Então esse carro foi conservado no azeite por décadas, até finalmente ele ser restaurado muito tempo depois, nessa forma maravilhosa que a gente está vendo aqui, um de 4. Sabe o que significa esse carro aqui? Ele tem uma importância maior do que você imagina para a história do automobilismo. É o primeiro carro com patrocínio. Se você lembrar, a Fórmula 1 foi lá para 67 e 68 que surgiram os primeiros patrocínios. Lotus Gold Leaf 68 realmente assumindo o patrocínio no carro inteiro, mas em 67 apareceu um outro adesivo ali no Lotus verde, porque naquela época cada país tinha sua cor nacional. Então um Maserati como esse tinha que ser vermelho, né? Mas vocês conseguem ver que tem uma marca de sorvete aqui, Eldorado.
e ele assumiu as cores de uma marca. E tem um detalhe, 10 anos antes do Lotus Gold Leaf, cara. Então, isso aqui é um carro que tem uma importância histórica tremenda, né? Um carro de Indy, corria naquele campeonato entre dois continentes, a guerra entre dois continentes, a gente chama de Monza-Nápoles, né? E é um carro muito curioso porque toda a estrutura dele, a parte de motor, de powertrain, tudo fica concentrado pro lado de cá. O piloto fica do lado de fora para você ter a maior parte dos pesos aqui das massas concentradas pro lado de dentro das curvas de Monza. Falando em peso, aqui a gente vai para o caminho contrário, porque a gente está falando aqui ó, de duas unidades do famoso tipo 61, né, Birdcage, 61 e 63. Por que tem esse nome tão estranho, né? Olha a estrutura desse carro como é. É uma treliça extremamente delicada, de um dedo de espessura praticamente. O carro inteiro, a coisa mais linda é esse carro todo desmontado, com todos os painéis removidos, porque é um tipo de estrutura tubular muito, mas muito conceitual. Aqui a gente tem um V12 e aqui a gente tem 4 cilindros em linha, então são duas configurações de powertrain completamente diferentes, né? Um V12 seria central traseiro, quase traseiro, e aqui um central dianteiro. Agora detalhe, né? 4 cilindros em linha, 2,9 litros. Aí você falava, mas esse carro tem essa estrutura tubular, realmente valia a pena? Sabe quanto pesa esse carro aqui? 600 quilos. 600 quilos, ou seja, dá para você pôr quase 5 carros desse aqui do lado de um sedã elétrico e a soma disso ainda vai ser mais leve. Esse aqui é um 450S, outro carro extremamente raro, mas esse aqui não pertence à coleção Umberto Panini e entra naquelas histórias italianas deliciosas. O dono desse carro aqui, o pai, trouxe ele para cá e escondeu ele aqui porque os filhos querem vender esse carro. Então, esse carro está meio que intocado aqui, né? Obviamente todo mundo sabe dessa história, mas por algum motivo eles não podem vir aqui tirar o carro e vender, né? Pessoal, esse carro é muito interessante, é o tipo de carro herói de Mille Miglia, Targa Florio, dentre outras provas. V8, 4,5 litros, 7.200 rotações por minuto, 400 cavalos, bicho. Carro forte desse, meados da década de 50, carroceria toda em alumínio, os escapes laterais. É uma coisa realmente incrível. Era basicamente assim que corriam os esportes protótipos na provas como Le Mans também. E vocês conseguem ver essa caixona que tem ali dentro da cabine, que na verdade é o step, que fazia parte das regulamentações exigidas na época para uma categoria como essa. Então o carro tinha que ter esse recurso. Belo motorzão, duplo comando, por isso os cabeçotes são tão grandes. Que máquina! Nessa viagem da Special Trip, a gastronomia da Emília-Romanha é quase tão importante quanto os supercarros. Não só pelo prazer da degustação em si, mas porque tudo faz parte do mesmo universo. A mesma paixão que transborda de projetos nascidos na prancheta de mestres como o criador do V12 Ferrari, o Gioacchino Colombo, ou o pai do Lamborghini Miura, que foi o Giampaolo Dallara. Nós encontramos a mesa no cálice de vinho e em uma das iguarias mais refinadas do mundo. O aceto balsamico tradicionale de Modena, que não tem nada a ver com o vinagre balsâmico que a gente conhece nos mercados e empórios do Brasil. Por isso, reservamos uma noite para uma experiência de alta gastronomia inesquecível em uma acetaia, uma fazenda que se dedica a produzir vinhos e o balsâmico tradicional de Modena.
É nesse escuro galpão, privado de luz, mas sem climatização induzida, alimentado pelo clima natural de Modena, que o ouro negro adquire lentamente a sua fragrância, em um longo processo de troca com oxigênio e fermentação, sob as diferentes temperaturas e níveis de umidade das 4 estações do microclima da região. Tudo conduzido pela natureza e pelo tempo, sem corantes, sem espessantes, nada senão o mosto de uvas Trebbiano e uma seleção de diversos barris de madeira. Por quanto tempo? O balsâmico tradicional de Modena nesse local começa com 21 e chega até 53 anos de envelhecimento. Por isso, degustar cada gota desse néctar é um rito que exige respeito, um momento especial. Da mesma forma que é difícil colocar em palavras a sensação de pilotar em Nürburgring, é muito difícil explicar para você a forma como o balsâmico de Modena hiperestimula o paladar. É um aroma muito intenso, o equilíbrio perfeito entre a viscosidade da redução, cultivada ao longo de décadas, com uma doçura frutada. Você tem aquele amadeirado do envelhecimento, mas ao mesmo tempo a acidez que se mostra presente, sem nunca se sobrepor à composição como um todo. Juntando tudo isso com um delicioso jantar harmonizado com vinhos cultivados ali, a poucos metros de nós, e a tradicional culinária da Emília-Romanha nesse nível de sofisticação, mas ao mesmo tempo entre amigos entusiastas compartilhando seus gostos e paixão. Esse é o tipo de experiência que faz dessas viagens algo tão especial. Vir aqui sozinho ou mesmo em casal seria muito legal, mas jamais seria a mesma coisa. E no fim dessa noite, todos nós tivemos a chance de levar um pouco dessa magia para casa. Deixa de ser um produto que a gente compra e vira uma lembrança, para lembrarmos esse dia a cada gota degustada do balsâmico dentro dos nossos lares. Horácio Pagani, argentino de nascença, abençoado por Juan Manuel Fangio, colaborador da Lamborghini e criador da marca que conseguiu o improvável, ser mais exclusivo que uma Ferrari ou uma Lamborghini dentro da própria casa, em Modena. Visitar a Pagani Automobili é algo obrigatório, mas infelizmente para vocês, a parte mais exclusiva da nossa experiência não pôde ser gravada em vídeo. Nós visitamos a linha de produção da Pagani e vimos todos os processos de fabricação, que combinam artesanato, tecnologia e um ateliê que transborda paixão. Bom, quem esteve com a gente viu e viveu. E você, vai estar com a gente agora em outubro de 2026? Leonardo da Vinci está aqui nessa réplica do ateliê do Horácio Pagani porque é a grande referência de uma crença pessoal do Horácio Pagani, que é a junção da arte com a ciência. E de fato é o que a gente vê no legado dele, os Pagani que ele criou, que junta realmente a técnica com a forma. Esse carro aqui muita gente conhece, né? É o La Nona, o verdadeiro barco de Teseu, porque esse carro já foi montado e desmontado 500 mil vezes, 550 mil quilômetros esse carro rodou. Esse carro aqui é o grande protótipo de testes para todas as modificações e versões do Zonda que foram criadas. Então essa forma que ele tem hoje, inclusive é meio moderna, porque a carroceria não tem mais nada a ver com o que um dia ele foi e de origem ao próprio C12, né? E aí aqui a gente tem o Zonda F, e essa sigla F, ela marca justamente uma homenagem ao Juan Manuel Fangio, porque originalmente o nome do carro seria Fangio, mas aí o pentacampeão acabou falecendo e Horácio Pagani, um grande amigo e um admirador do Fangio, não quis que isso virasse uma espécie de homenagem oportunista. Então ele faleceu pouco antes, né, do lançamento do Zonda, e aí por isso, algum tempo depois, ele pelo menos ele criou essa versão que homenageia, né, o Juan Manuel Fangio com uma letra. Aqui o Cinque Roadster, apenas 5 cupês e 5 roadsters fabricados. Olha só o nível de acabamento e de design desse carro, é uma coisa realmente incrível. O valor estimado de um carro desse que não tem preço atualmente é de 20 milhões de euros, então é preço nível Ferrari 250 GTO, extremamente raro,
Agora, esse aqui simplesmente não tem preço mesmo, né? Que esse aqui é o Zonda Revo Barchetta e esse aqui é 1 de 1, pertence ao próprio Horácio Pagani e é uma espécie de miniatura transformada em um carro 1 para 1 de um modelinho que ele tinha feito quando era criança. Então você vai encontrar essa pintura meio, até meio infantil, né? Uma combinação de cores meio esquisita, porque é justamente o modelinho que o Horácio Pagani tinha criado. O carro realmente muito, mas muito espetacular. Esse aqui é o Huayra BC. Apenas os clientes que já eram proprietários de Pagani que podiam comprar esse carro. E BC é a homenagem ao primeiro cliente da Pagani, Beni Caiola. Muito legal. As cores, as faixas aqui é uma homenagem à Argentina, né? Então, caras, aqui a gente entra inclusive na fase biturbo, né? Já quando a gente está falando no assunto Huayra, né? E isso aqui, pessoal, é um monstro. Huayra R. 850 cavalos, 1.050 quilos, meus amigos. Aqui a gente consegue ver as duas grandes bases de powertrain da Mercedes AMG, que fornecem projetos especiais, né, sob medida realmente para o Horácio Pagani. Né? Então isso daqui é o biturbo, V12 biturbo, M158, que vai alimentar aí, o Huayra, e aqui o M120, que equipava o Zonda. Perguntar a música mecânica realmente aspirada não tem nem comparação, né, pessoal? Aí, quando você vem aqui para esse corredor, além de você poder admirar sob outros ângulos, né, os carros, nossa, a saída de escape aqui do Huayra enfim, todos os Paganis, isso que é muito legal, se você olhar o C12, a forma essencial do C12 é preservada em todo o legado. Ele conseguiu, Horácio Pagani, criar uma espécie de Countach da era moderna, né? Você vê, todo Lamborghini até hoje, ele tem as mesmas formas de um Countach, então é muito legal. E uma coisa outra que é muito legal do Horácio Pagani é como ele não deixa de admirar as outras marcas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um mural que homenageia justamente o design automotivo. Olha só aqui, ó, uma Giulia GTA e aqui uma Giulia TZ, né? Muito, muito legal. Uma homenagem muito simbólica, né? E aqui o Huayra, esse carro aqui foi usado para testes de pneus e um diferencial do Huayra é justamente os elementos de aerodinâmica ativa. Eu sou apaixonado inclusive por esse espelho, que é uma obra de arte em si, né? Ele tem uma forma meio de um olho feminino e os elementos de aerodinâmica ativa do Huayra estão presentes inclusive na parte externa da carroceria. Tem dois grandes flaps que estão aqui, ó, logo ao lado dos faróis. Essas peças são móveis e se movem de maneira independente. Então, numa curva, por exemplo, um lado só levanta para você contrabalancear a rolagem da carroceria. Pirações de um verdadeiro artista chamado Horácio Pagani. De uma rusga entre Enzo Ferrari e um cliente industrial, fabricante de tratores chamado Ferruccio, nasceu uma das marcas mais importantes da Itália, a Lamborghini, sediada em Sant'Agata Bolognese. O museu da Lamborghini possui 2 andares. No térreo encontramos os clássicos do século passado, que ergueram as fundações e os pilares da marca. O Countach é a fundação de estilo de todos os Lamborghini e de todos os supercarros até hoje. Essas linhas foram criadas por Marcello Gandini no começo da década de 70. Consegue imaginar? Era uma época onde o padrão de um esportivo eram linhas voluptuosas, curvas, fluidas. E repentinamente temos essa espaçonave cheia de linhas retas, traseira alta, frente em cunha e um V12 aspirado de duplo comando e posição central traseira. Literalmente, o Countach foi o prelúdio do futuro dos supercarros. Essa unidade é o primeiro LP400 produzido pela Lamborghini, que foi localizado e resgatado de dentro de uma fazenda na Suíça em 2004 e restaurado pela Lamborghini. A Lamborghini queria brigar com a Ferrari em todas as frentes, e para brigar com a Dino 308, Gandini desenhou o Urraco. Um esportivo 2x2 equipado com motor V8 de duplo comando nos cabeçotes e todo em alumínio, projetado por Paolo Stanzani, com potência que chegava até 265 cavalos na versão de 3 litros. A base desse motor foi usada em outros 2 modelos, o Silhouette e o Jalpa.
LM002, conhecido pelo apelido Rambo Lambo, por motivos óbvios. Se Rocky Balboa andava de Countach, se o outro personagem de Stallone tivesse as condições, esse seria o seu utilitário. Sobre o capô, alguma dúvida? O V12 5.2 do Countach, um verdadeiro desnecessário. Perto dele, o G63 parece um brinquedinho de criança. Não é muita gente que sabe, mas Ferruccio Lamborghini gostava mais de esportivos Gran Turismo, luxuosos, estradeiros, muito mais do que supercarros muito radicais ou esportivos. O Spada, esse enorme cupê V12 com 4 lugares e ampla área envidraçada, seria a direção que a Lamborghini seguiria se ela não contasse com engenheiros como Gianpaolo Dallara e Paolo Stanzani, mais apaixonados por carros de corrida e esportivos. O V12 Lamborghini é o motor mais longevo já produzido no universo dos supercarros. Projetado pelo engenheiro ex-Ferrari Giotto Bizzarrini, ele foi produzido entre 63 e 2011, entre incontáveis evoluções, sempre partindo da mesma arquitetura fundamental. Mas é no corpo do Miura que esse motor encontrou a sua primeira grande glória. Considerado o primeiro supercarro da história, o Miura foi o único esportivo até hoje a usar um V12 em posição central traseira transversal. Curiosamente, esse carro foi projetado em segredo por Dallara e Stanzani, porque eles viam mais potencial para a Lamborghini como uma marca de esportivos exóticos do que uma marca de Gran Turismo, que era o que o Ferruccio queria. Mas felizmente, Ferruccio era uma pessoa com bons ouvidos, e ele gostou também do que viu e deu sinal verde para a produção do Miura. A aquisição da Lamborghini pela Audi trouxe muitos frutos, e o motor V10, que é hoje algo tão natural ao universo Lamborghini, foi um dos principais frutos. O coração, que nasceu no Gallardo, contudo, possui sua história lá atrás em dois conceitos Lamborghini, o P140 de 88 e o Calà de 95. A Audi trouxe toda a evolução técnica necessária para a Lamborghini, mas respeitou seu legado. Pro Aventador, a Lamborghini finalmente criou a segunda geração do seu V12, que já tinha 48 anos de história e precisava mesmo de um sucessor. E foi assim que nasceu o L539, com 6,5 litros de deslocamento e uma patada de 700 cavalos já saindo da maternidade. Baseado no Gallardo, o sexto elemento é um dos carros mais radicais já feitos pela Lamborghini. Os 570 cavalos do seu V10, vindo da versão superleggera, não impressiona tanto quanto o seu peso seco absurdo de 999 kg. 85% do carro é feito em fibra de carbono forjado, incluindo elementos da suspensão.
Essa viagem que nós do Flatout criamos com a Special Trip é uma celebração dessa paixão. 9 dias, 15 entusiastas como você e 2 destinos. Começamos com uma imersão no universo da gastronomia e dos supercarros da Emília-Romanha e terminamos no autódromo mais desafiador e emocionante do mundo, Nürburgring Nordschleife. Como acontece em cada viagem dessa, cada mesa de refeição compartilhada era uma troca de experiências e histórias para se levar para a vida. Um programa feito para entusiastas de todo tipo, casais e famílias, com direito a segredos da região, como a coleção mais valiosa e importante de Maserati do mundo. Ao longo dos 3 próximos vídeos, você vai embarcar conosco na segunda edição da nossa viagem Terra dei Motori. Se você quiser embarcar conosco na edição 2026 dessa viagem de gastronomia e supercarros italianos e Nürburgring, acelere porque são apenas 15 vagas no total e várias já foram vendidas. Ela vai acontecer entre os dias 12 e 19 de outubro deste ano e você consegue parcelar o pagamento até o mês da partida. Entre em contato com o Herbert Polizio da Special Trip pelo WhatsApp que está vendo na tela para saber as condições, receber o programa e tirar todas as suas dúvidas. E para saber mais sobre a agência de turismo Special Trip, acesse specialtrip.com.br.